E aqui vai essa questão aqui que escreve o Carlos Roberto, não é? Que diz que Maraquiosa lembra ao MPLA a ideologia que o poder esqueceu. Eh, Vendo este artigo, vejo que Maraquiosa, eh, digamos assim, está a tentar trazer outra dinâmica, ou travar um pouco, colocar travões e dizer, não, epa, vamos voltar na caminhada normal. Será que a Maraquiosa vai conseguir voltar, trazer de volta o MPLA nas origens, Matumona? Começo com Matumona e vamos conversando. O Adriano toma a palavra e quem quiser Sim. falar de primeiro até pode. Yeah. Não, está à vontade, Sim, Matumona. sim. E Adriano também está à vontade de também interromper onde for necessário, porque acho que falar do MPLA é mesmo assim. Então, a Maraquiosa, daquilo que eu posso ver, ela faz um discurso, não é? Porque o MPLA nos Uhum, acostumou que é um partido, e até ao longo, nos acostumou ao longo da história, que é um partido que os seus dirigentes são muito, muito bons em improvisos, não é? E quando se fala em improviso, muitas das vezes é algo que é dito por cima do joelho, não houve um plano, não foi pensado, não é? uhum, Ou projetado que isso é que vai ser dito. E, em consequência disso, também, isso depois suscita questões, porque é algo que não tem vida, ou pernas para andar, porque não tem sustentabilidade. Então, se formos a lembrar nas últimas eleições, uma das razões, se os resultados fossem transparentes, não é? E se uhum, consumasse a derrota do MPLA, e mesmo não tendo sido consumado, isso ficou patente, vindo mesmo das hostes do MPLA, uhum, disseram que houve muita apatia por parte dos membros do MPLA. Então, houve, em termos dos membros do MPLA, na sua participação ativa nas eleições, houve muitos membros que não votaram. E nota-se que até ficou, deve-se realçar que o Rui Falcão uhum, esteve prestes a admitir derrota, não é? uhum, O MPLA só se manteve no poder, pelo que nos ficou óbvio depois, é pela insistência de João Lourenço, a sua teimosia, é que conseguiu manter o MPLA no poder. Mas nas hostes do MPLA mesmo, notou-se que muitos membros também estão desencantados com o partido em si. Agora, esse retorno às bases uhum, não vai passar do discurso, porque durante muito tempo foi propaganda do MPLA, que já está moribunda, que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA, não é? Então, uma grande falácia, mas que se tinha uma certa dose de verdade. Essa dose de verdade pauta-se pelo fato que a Angola pós-independente, formou um governo de partido único, e esse partido era o MPLA. Então, podemos falar isso depois um bocadinho mais adiante, mas vou avançar até depois do advento da democracia, onde já houve abertura multipartidária, né? Mas uhum. o MPLA ainda assim insistiu com aquela retórica que eles eram o povo e o povo era eles. Então, só que depois, avanço mais uma vez, para também deixar um pouco de alimento para o Adriano e assim vamos enriquecer a conversa. Avanço na era João Lourenço, comparando com a era do Zedu. Então, o MPLA parou de ser aliciante para muita gente. Então, isso também afetou o número da massa que adere ao MPLA, porque, famosamente, o Valdir ele insiste que o MPLA é um partido cheio de falsos, não é? Ele tem muitos membros, mas tem cheio de falsos. Quer dizer o quê? Há muita gente que vai para o MPLA como, é um atalho para se atingir o sucesso, não Uhum, é? Então, como uhum, esse sucesso é mesmo monetário, financeiro e econômico, benesses, o MPLA já não está em condições. O MPLA da área João Lourenço não é o mesmo MPLA da área Zedu. Tanto é que, depois do fim da guerra, aquele boom econômico que aconteceu na fase do Zedu, pagava ser membro do MPLA, não é? Valia a pena pagar a ser membro do MPLA, porque mesmo que não te colocasse como diretor de uma escola, de uma instituição, como administrador municipal, alguma coisa, ainda assim tinhas
umas migalhas que caíam, as benesses. Então, valia a pena ser membro do MPLA, que já na era João Lourenço, esses elementos vão diminuindo, porque o João Lourenço não tem o mesmo privilégio que teve o Zedu em termos de manuseio de moeda, não é? A capacidade de Mas, aliciamento. Matumona, dizem que o João Lourenço, ele é que veio mesmo com uma cultura para tentar acabar com estas mordomias, né? Porque foste nomeado diretor disso, daquilo, e dá-te a liberdade de saquear. Dizem que João Lourenço é muito rígido nisso, mas em todo caso estamos a ver que existe sempre saques, Sim, existem corrupção. exatamente. Eu Hum, não vou muito por essa que ele é mais rígido, vou pelo contrário, pela ideia que é, o ciclo, não é, é mais restrito, por uhum, quanto que há pouco, não é? Há pouco para se espalhar. Então, porque se ele fosse rígido, a primeira evidência aqui da rigidez de João Lourenço seria afastar o Edetudo da Costa, por exemplo, o diretor do ok. gabinete dele, que é um dos maiores saqueadores do país, um dos maiores vândalos do país, Uhum. é o Edetudo, precisamente. Yeah, Yeah, olha quem que usa o saca termo é vândalo, quem saqueia é Olha vândalo. que uso o termo vândalo do propósito, não é? Porque tendo em conta os últimos eventos no Pois. mês passado. Então, ele é um dos maiores vândalos do país, mas continua naquele ciclo restrito de João Lourenço. Então, o certo é o quê? Não seria surpresa que, tendo em conta o nível de impopularidade que ele tem, de momento, João Lourenço, que também diga-se que depois daquela fase de lua de mel, não é? Pode-se dizer, Uhum, dele de 2017, chegar ao poder, tudo aquilo, ele teve uma certa popularidade que só foi baixando. Não é? uhum, A linha dele tem a tendência de indicar mesmo para baixo, não oscila. uhum, Então, tendo em conta que ele vai se tornar cada vez mais impopular, se ele tivesse a capacidade de corromper, o faria. Corromper é o quê? Aquilo que fazia o Zedu. O Zedu corrompia todo mundo, ele corrompia até o povo, hum, não é? A corrupção que o Zedu fazia até o povo. Quando digo corrupção aqui, posso até buscar exemplo mesmo aqui nos países que vivemos na Europa, não sei onde é que está o Adriano. É, os governos fazem a mesma coisa. Em véspera de eleições, baixa sempre o preço de alguma coisa aqui, uma coisa ali, não é? uhum. Não, É, O Adriano está na Inglaterra. Lá na Inglaterra também, ok, Yeah. tá. Yeah, Então, eu estou em Londres. está em Londres também, então Yeah, yeah, só nunca cruzamos. yeah, yeah. Yeah. Então, é isso ali. O Adriano vai notar que mesmo aqui no Reino Unido, o governo em fase de eleições atira sempre um rebuçado aqui e ali, de modo a ganhar votos. E o João Lourenço não podia fugir à regra. Se ele não consegue fazer isso em nenhuma ocasião, e só, por exemplo, a questão dos combustíveis, se ele tivesse alguma coisa no bolso, seria uma oportunidade dele corromper, não é, o sentimento nacional, baixando o preço, ou vamos dizer, mantendo o preço das subvenções, que também funciona como essa espécie de corrupção ao povo. Então, consoante o tempo vai passando e o declínio do poderio econômico do MPLA, que é o partido que mantém a hegemonia política e econômica no país, também vai aparecendo essas fissuras. Então, ele não tem capacidade de corromper tanto quanto o Zedu podia corromper. Dali que o número de membros, ou o número de pessoas que aderem ao MPLA vai diminuindo, porque muita gente ia mesmo lá de propósito para também beneficiar daquilo que caía da árvore do MPLA, tanto é que depois os dizeres famosos que ficaram que, eu estou lá porque daqui a pouco é a minha vez, não é isso? Uhum, Yeah, uhum, passo, uhum. passo a palavra. Yeah. Adriano. Sim, Álvaro, isto que a Mara Chiosa propõe, ou a senhora Uhum, Mara Chiosa propõe, não é nada mais do que tentar recuperar popularidade, mística, e um conjunto de valores, porque não é fácil. O partido o MPLA perde, toma as bica, vai para Portugal, começa a mandar bocas contra
os mais velhos, está vendo? Isso aqui. Depois o Mas o Valdir. Thomas Bica não era o homem da linha da frente quando estava em Angola? Sim, chegou até a ambicionar a cadeira do governador do Luanda, pelo menos se falava nesse sentido. No entanto, praticamente quase foi uma dissidência. Depois surge o engenheiro Venâncio, depois surge o Valdir Cônego. Não sei se viu a entrevista muito recente do general Furtado, em que ele fala de que temos que aparecer e contar, falar, quer dizer, tentar remobilizar, né, as massas ou os CAPs. Pronto, eles estão a precisar de um bocadinho estão a precisar de reorganizar, tentarem resolver as coisas lá dentro e não sair para fora. Só que eu acho que isso já não tem grande. Depende, né, de como ganha-se sempre, né, com ou sem fraude, mas estamos sempre a levantar a taça. Adriano, desculpa só aqui abrindo aspas, mas o general Furtado aparece no podcast do M, e ele na função de militar, ministro da Casa Militar, mas isso é consentido, isso é possível. Tu que és militar, com uma função de militar e ires falar em nome do partido, Não, lá está, olha, também surgiu o contestatário, mais velho, o riquinho, não é? De contestatário, agora é publicitário, do MPLA outra vez. Então é aquela coisa, é tentar organizar a casa, tentar recuperar os votos em Luanda, que perderam, pelo menos no voto, nas eleições, foi perdido. Isto é claro, pelo menos isso não está desenhado, aí não deu para fazer a fraude. No entanto, agora estão a tentar organizar a casa com esta conversa. Agora, com relação ao general Furtado, é assim, parece que de generais não se contesta, não é? Então é melhor a gente ficar calado, porque depois a coisa se complica. Tá vendo? Em meu ver, o Matumana deve estar muito mais preparado em questões jurídicas, mas em meu ver não devia. Mas como é um podcast, pronto, vamos considerar, está a falar pelo partido, não é? Agora, quer dizer, não especificou, falou por Angola e falou pelo MPLA. Agora, não sei onde é que o povo, no geral, o povo que agora contesta entra, não é? No entanto, há que corrigir essas situações, ou então, talvez, fazer uma pergunta direita mesmo a ela, como é então, mais velho, apareceu aqui, está de que lado? Matumona, o que é que tu achaste ao ver ao ver o Furtado aparecer aí no Álvaro, podcast? deixa-me só dar aqui uma deixa, porque assim, eu já ouço coisas, eu até gosto do general Furtado, mas me parece um cota muito vaidoso, só fala das promoções a general, o presidente Eduardo chamou, promoveu, deu o cargo X, depois foi chamado outra vez, quer dizer, eu só ouço mais essa vertente, tá vendo? E depois ele gosta de ser o general estratega, o das ideias brilhantes, pronto, não tenho nada contra, não o conheço, me parece ter alguma cultura intelectual e tudo mais, mas é assim, estamos a falar de país nas funções em que ele ocupa, é um bocadinho complicado passar essa imagem de que está só com o partido. Mas, de qualquer maneira, pronto, estamos aqui como observadores e comentadores para animar aqui a coisa, né? Não, mas até o general Furtado, até certo ponto, parece ser simpático, né? Sim, mas quando ele está no momento dele de trabalho é rígido, mas há momentos que ele é simpático, canta na rádio e tal. Exatamente. Não, parece até ser boa pessoa, mas a maneira como ele fala dele próprio, tá vendo? Então deixa ali uma deixazinha de, pronto, parece mais um bocadinho de, como é que se diz isso em português? Depois eu vou me lembrar. Ok. Matumana, te estava a perguntar, o que tu achaste o aparecer do general ali no podcast, porque ele, a sua função é ministro da Casa Militar, ele trabalha com os militares. Ele trabalha, não é, para garantir a segurança do chefe de Estado e, ao mesmo tempo, se imiscui em assuntos de política partidária por cima. A função que ele tem é de alta política, é política republicana, porque é chefe da Casa Militar, afinal de contas. Tu és high level, porque o ministro de Estado é diferente do ministro executivo do governo. O ministro de Estado trabalha com o presidente, é casa do presidente da República. Ali
és um ministro republicano. Agora apareces no podcast, bandeira do partido e tal. Matumona, qual é a tua impressão? É algo que é habitual e é óbvio. É só Uhum, olhar, não é? Que Angola é tecnicamente, digo tecnicamente porque não tem nenhum documento oficial, mas tecnicamente Angola é gerida por uma junta militar, não é? hum, É uma junta militar porque, se formos a olhar, quanto mais chegamos no núcleo duro daquilo que é o sistema o aparelho governativo do MPLA, temos generais. hum, O próprio presidente João Lourenço é um general e pronto. Agora, quando começa a baixar ao ponto em que o MPLA, pela a sua cultura, não é, política, é um partido que faz confusão entre o que é o Estado e o que é o MPLA. Porque o MPLA não conseguiu fazer a transição do Partido uhum, Único para essa abertura democrática que se espera do país. Dali que o uhum, MPLA autoriza-se, não é? Vamos dizer, os dirigentes do MPLA autorizam-se e não nem têm o cuidado de fazer como o Adriano fez, porque o Adriano está com os símbolos da República, não é? uhum. Yeah, Sim. yeah, está com os símbolos da República. Se bem que as cores são quase idênticas com a do MPLA, mas está com as cores da República. Já Que é os roda dentada. yeah, exatamente. É Angola, da parte do Álvaro. Já os dirigentes do MPLA tem aquela, vamos dizer, fazem confusão entre o MPLA, o que é onde termina o MPLA e onde começa Angola, quando devia ser Angola em primeiro lugar, depois o Uhum, MPLA. O último episódio, não é, que também reforça essa ideia, foi aquela claque que o presidente da República, o nosso presidente da República, o presidente do nosso rico e belo país, levou para Portugal para apoiar, não é? Ele estava lá nas vestes de presidente da República, mas lá fora tinha uma claque com a indumentária do MPLA, não é? A fazerem os carros, indumentária e toda aquela, como é que se diz, aquela coreografia, toda né, a porque aquela é uma coreografia. coreografia Yeah. propriamente É tudo empelística. MPLA. Então é onde faz essa confusão. Hum, Vamos dizer, temos aquela escola de pensamento no nosso país que desenvolve-se, que uns dizem que o presidente da República tem que ser alguém que não é presidente do partido, ou uma coisa assim. Isso é acadêmico, vamos dizer, é secundário. O principal é que o momento em que a pessoa assume a presidência da República, mesmo se mantém a posição de presidente do partido, ele tem que ter em conta que tem as funções de líder da nação, e a nação está acima de tudo, não é? Está acima do partido, está acima eh, vamos dizer, coisas mundanas. hum, E já o general Furtado cai também nessa coisa, porque ele é um dirigente de proa do MPLA, e quanto mais dentro daquele núcleo duro, como já disse, mais os vícios da hegemonia são expostos, porque são pessoas que entendem que em Angola é só o MPLA, do MPLA não tem nada, é MPLA ou morte. uhum. Mas agora, a todos os 2, coloco essa pergunta. Eh, a Maraquiosa, quando ela, vem revitalizar o espírito original do MPLA, ela pede, faz um apelo, para se voltar, e aqui o Matumana já disse que isso só fica no discurso, na prática possivelmente não se vai ver. Mas ela, quando traz isso, será que teve a anuência do chefe? Porque se vemos ali, até o vice-presidente, para fazer alguma coisa, tem que ter anuência. Será que teve anuência? Porque estamos a ver estrategicamente o Furtado aparece no podcast, e o podcast começou agora. Um dos primeiros que aparece a falar no podcast é o Furtado. Quer dizer, o Furtado, muitas das vezes, não sei se já notaram, quando ele foi nomeado, o Furtado tinha se tornado como se fosse o porta-voz do governo. Uhum. Ele é quem aparecia, falava, porque ele também expressa-se bem. Eh, será que a Maraquiosa está a fazer de forma. É um coro, não é um coro, é uma sinfonia entre ela, o chefe e os outros, porque, quer dizer, quando se vê o Furtado, está-se a ver a segurança do Estado. Eh, portanto, será que a Maraquiosa foi autorizada ou é atrevimento, coragem da Maraquiosa avançar desta forma? Adriano e Matumona.
Adriano, não sei se me permites, não é? Sim, permito. Então, aqui tem uma questão muito importante, e a questão do Álvaro é mesmo pertinente, porque o MPLA está diante de uma crise existencial. E depois, o que o MPLA tem como grande desafio é o facto que o país encontra-se na crise em que se encontra, não é? Estamos aqui mergulhados, e podemos dizer, enquanto cidadãos dessa nação, que é tudo culpa do MPLA. As más políticas, as faltas de certas políticas em alguns domínios, e a gestão danosa dos desvios da coisa pública ou dos bens do Estado, tudo, né? Então, chega um momento em que o MPLA tem que ter uma conversa com o MPLA, e a Maria Criosa aqui ela está a promover uma conversa interna, não é? Porque os irmãos do MPLA estão desavindos, estão desencantados com o MPLA em si. E depois, o MPLA não gosta de dar palmo. Tem que entender, e o Adriano fez menção disso no início, que existe agora uma oposição interna também dentro do MPLA. Essa ideia das múltiplas candidaturas veio também expor as divisões que sempre existiram e existem com naturalidade dentro de todos os partidos, mas são divisões que, em circunstâncias normais, têm a ver com ideologia, não é? Ideologia, linha ideológica do partido e tudo aquilo. A Maria Criosa não é por acaso que faz alusão às ideologias do partido, podemos falar da ideologia também depois, faz alusão ao facto que os membros têm que ser mais disciplinados, fazendo eco, não é? A um dos pré-candidatos à liderança do partido, que pauta-se pela disciplina partidária. Ela, a falar desse aspecto, até parecia que estava a copiar das folhas do Valdir. Então, e quando aparece o Furtado, também um general, não é coincidência, também temos um general ali, que é o Gino Carneiro, que já tirou o seu chapéu no ringue, que vai... já fez pública a sua pretensão, não é, de concorrer à liderança do partido, e ali aparece o Furtado, que talvez uma maneira também de general com general, em termos de imagem pública, não é? Se o Gino fala, em vez de ser o João Lourenço a falar diretamente, possa vir a ser um outro general, talvez em jeito de análise, eu diria, em jeito de análise, eu diria que, para evitar situações que acontecerem, que o próprio João Lourenço teve que sair, chamou a TPA para falar e tudo aquilo, e pronto, deu bandeiras, e o Gino Carneiro soube aproveitar aquele momento para a sua vantagem, e depois não. Temos que ver que o MPLA, além do mais, quando falamos da crise existencial, temos que ver que o MPLA é uma marca tóxica. A imagem do MPLA em si, enquanto marca, em termos de marketing... Tornou-se tóxica. É uma marca tóxica. E ninguém, vamos dizer, o número de pessoas que identificam-se como MPLA com muito orgulho vai diminuindo. Porque a marca está tóxica, o navio está a afundar. Mas não será possível, a Mara Criosa não vai conseguir recuperar esse campo que o MPLA perdeu? Não vai conseguir limpar, tirar essas toxinas todas? Então, esse é o cálculo do MPLA. Que vimos alguém como a Maria Criosa vai ocupando esse realce, não é? Porque em termos psicológicos, por exemplo, se eu tenho um problema com Álvaro e estamos assim, cara a cara, prestes a ir em vias de facto, não é? A melhor coisa a fazer é o Adriano ficar à minha frente, tira-se o Álvaro, não é? E o Adriano fica à minha frente e o meu ânimo baixa. Porque o rosto que está me incomodar é o Álvaro. Então, quando faço aquela mudança, ameniza um bocadinho as almas. Então, a Maria Criosa, eu acredito que em função disso, ela vai assumindo um certo realce, porque a imagem dela está boa. Já muitos dirigentes do MPLA, que já antes apareciam como porta-voz, têm também a imagem completamente torrada, a imagem completamente tóxica. E um desses elementos, por exemplo, é o Rui Falcão. O Rui Falcão
depois daquela entrevista, aquela conferência desastrosa que teve com a ministra da Educação, onde ele se referiu à diáspora com moldura e tudo, então já ninguém quer dar ouvido àquele homem, até a imagem dele também ficou tóxica. Então, o MPLA, como marca, está tóxico, e muitos dirigentes de proa do MPLA também têm a imagem toda tóxica, a começar pelo presidente João Lourenço. Então, dali que a Maria Chiosa tem aquele jeito, não é? E ela parece mesmo alguém das massas, fala como as massas, não é? Comporta-se até quem diz, simula comportamento idêntico ao comportamento das massas. Ela vai nos mercados, fala a linguagem das mamás quitandeiras e por aí além, então faz dela uma interlocutora válida ou uma ponte, não é? Entre o MPLA e o povo, como o MPLA gosta de nos tratar, o MPLA e o povo, então, porque ela é uma, vamos dizer, é alguém que está em condições, não é? Está em condições que ela, até vamos dizer, o título, ela é vice-presidente do MPLA, mas a função dela parece mesmo que ela é a líder da mobilização do MPLA. Mobilização. Tem estado a apagar digamos, a imagem do Monduma, né? Que é o homem dos quadros e tal. Adriano, Adriano, veio para si. Isto não será, quando eu te pergunto sobre a sintonia, né? A sinfonia, melhor dizer, a sinfonia ou sintonia entre ela e o presidente do partido, João Lourenço, porque o MPLA sabemos, o MPLA de hoje, e sabemos João Lourenço é arrogante, mesmo autocrático, não é? É muito rigoroso, como disse o Furtado, que ele é castrense, ele usa os métodos castrenses no seu modo de trabalhar. A Mara Chiosa vem com esse projeto, não será que aqui estamos a começar a ver um presidente João Lourenço começa a trocar as suas cartas? Primeiro nós pensávamos que ele quis avançar com o Almeida. Almeida ficou atrás porque o Almeida não tem arcabouço para liderar um MPLA com essa crise, e o MPLA precisa de um líder carismático como essa senhora, essa jovem senhora. O Manuel Homem, parece que com esse 28, 29 e 30, Manuel Homem também fica apagado, e já quem escreveu que Manuel Homem já está fora do baralho de João Lourenço. Não será que aqui agora João Lourenço começa a tentar ensaiar a Mara Chiosa? Houve um outro, digamos, comunicador aí do sistema do regime que disse que quem vai substituir João Lourenço será uma senhora. Não será a Mara Chiosa? Adriano, como é que estás a ver isso? Pronto, é assim, para além do desgaste que é notório por parte do presidente João Lourenço, o desgaste dele, já não é uma pessoa muito nova, não é? Depois, entre inaugurações e viagens, e pronto, também é o desgaste que a população apresenta, a contestação, né, das medidas tomadas. Mas, no entanto, em meu ver, há um grande contrassenso, porque foi o próprio presidente João Lourenço que foi a Portugal e chamou os outros de marimbondo. Eu, nessa altura, me pergunto, agora, né, agora que as coisas estão sendo mais claras, então parece que naquela altura o presidente João Lourenço não sabia com quem contar. Chamou marimbondos. Esses marimbondos são quase todos, não é? São quase todos. Eu vou dizer quase, para não dizer mesmo todos. Então, naquela altura, se calhar, não sei, ele já tinha um mapa de com quem contar, ou então não. Porque para chegar a esse ponto, com a imagem tão desgastada, e arrasta o MPLA e muitas das figuras, é normal que ele encontre em pessoas menos desgastadas e com alguma simpatia que consigam aparecer, que consigam fazer algum discurso de mobilização. Só que, em meu entender, acabam, no caso do general Furtado, é a pessoa errada, porque ele é castrense, é militar, não é? E no caso da Mara Chiosa, pronto, ela é partidária, mas, no entanto, não tem o carisma do Nandô, ou não tem o craquejo do Nandô. É novata. Depois temos o Manuel Homem, que também agora desgastou. Adriano, desculpa só, não te quero cortar o fio do pensamento. Quando tu disse que é jovem, não tem o craquejo do Nandô,
atenção, observa também que a própria população do MPLA, dos militantes do MPLA, mudou. Agora há muito mais jovem, né? E será que o Nandô ainda tem aquela conexão linguística com essa nova geração, Adriano? Álvaro, eu vou muito para a política brasileira. No Brasil, se conseguir reduzir os impostos e as favelas tiverem a comer carne assada, arroz com feijão e a farofa, vais ganhar eleições no Brasil. Então, a juventude de hoje em Angola, para mim, o povo, se deres comida ao povo, como o ex-presidente Eduardo sempre fez, maratona, já havia um bocadinho de comida, estava a gerir. Mas hoje não, porque eu vejo o presidente João Lourenço como aquele tio severo que não sabe rir, tá vendo? Só quer resolver os problemas familiares. Para aqui a decisão é essa e todo mundo tá. Eu não tô querendo dizer que é ditador, não. Ele é severo. Não sei se viu num dos programas de televisão, nem com crianças soube brincar. Ficou sério. Tá vendo? Até mesmo pintando a cara dele, estava sempre sério. Sempre sério. Então eu vejo o presidente João Lourenço. Se chegou aonde chegou. Alguma competência intelectual deve ter, porque também não se chega a presidente à toa. Os outros estavam aí para impedi-lo, se apostaram nele. Muito embora que nos partidos com essa veia comunista há muitos bastidores e não sei o que mais, talvez seja por isso. Mas para ser assim tão severo, estar a governar, no entanto, vamos ver os níveis de contestação que tem. Quer dizer que eu, se fosse eu no lugar dele, eu já não arriscaria um terceiro mandato, mesmo com possibilidade de me candidatar, porque eu tenho que ter consciência de que os meus enteados ou filhos me vão aceitar, não é? Parece que essa parte está. No entanto, há necessidade de encontrar figuras. Só que essas figuras, umas erradas, são muito poucas, porque quem vai mobilizar povo em Angola? Riquinho também anda pintado. Tudo que aparecer agora está tudo pintado, porque foi o próprio presidente João Lourenço a chamar os colegas de marimbondo. Então é um grande contrassenso agora procurar apoio dentro das populações, não é? Então, marimbondo também te inclui, porque ele próprio assume que também esteve virado para aquela fase da distribuição das massas, não é? E agora, chega neste momento, está a perder popularidade, a UNITA está em ascensão, como se diz, parece que venceu as eleições, e agora está-se a mobilizar para uma nova campanha de eleições. Provavelmente deve haver aí algum... vou usar o termo, estão meio perdidos, estão a tentar encontrar o caminho. Agora vamos lá ver como concorrentes, né? Porque a gente tem que ganhar com uma vitória com o nosso adversário saudável, né? Ok. Então, que tenham saúde, que vão para as eleições e que sejam umas eleições limpas e vamos lá ver se essa mobilização, como a Araquiosa e os demais, consiga alguma coisa, porque está à vista, parece que estão a começar do zero, e enquanto os outros já estão um bocadinho acima, porque independentemente da Araquiosa aparecer nos mercados, nós conhecemos os angolanos, no próprio mercado estão a dizer, esse aqui vão vir aqui, faz essa publicidade quando precisam de nós. Nos próprios mercados é assim, porque eu constato bem essas situações, das vezes, nos táxis, na rua, só se fala contra a MPLA, mas, no entanto, aparecem a dar a cara, a dizer que o povo ainda tem alguma margem. A propósito disso, aconteceu há dias, tem acontecido esses campeonatos do bairro de futebol e o jovem Justino, não é? Justino Capapinha, o atual primeiro secretário da JMPLA, foi num desses municípios, não sei se era Sambizan ou Kazenga, e organizado por um movimento também próximo ao JMPLA. Ele foi lá para entregar o prêmio, mas a claque toda que estava ali, em vez de aplaudir JMPLA, estavam não é, a elogiar, a iludir a UNITA. Quer dizer, com a presença do primeiro secretário da JMPLA, os jovens que foram lá jogar bola, foram lá apoiar, a aplaudirem a UNITA. Quer dizer, está difícil. Luanda não, tá Álvaro, deixa eu dar esse exemplo. O Matumana deve conhecer esse advogado que aparece com o casaco assim descaído. Como é o nome dele? O nome me escapa. É agora um dos... Doutor Aragão. É o doutor Aragão que te refere? Sim, é o doutor Aragão. Essencial. Yeah.
Epa, aparece aí com um casaco tipo já um mais velho, a dizer que a juventude fala mal do MPLA do país. Não, a juventude não fala mal do MPLA do país fora. A juventude fala daquilo que é real, daquilo que se passa no país, que é falado dentro do país e sai para fora, porque as redes sociais em Angola todas emanam notícias, as más condutas que se passam dentro do país. É mesmo vem lá de fora, isso é um grande contrassenso, não é? Então, com a idade que tem, não é meu mais velho, de certeza. Eu devo saber mais de história militar e do país do que ele. Ele vem dizer publicamente, quer dizer, está a tentar impor a juventude, quer dizer, está a obrigar a juventude a falar bem do país, estando as coisas erradas. E é miúdo a falar. É mais novo do que eu, deve ser mais novo que o Matomondo. Então, isso é uma. E depois com aquela aparência vaidosa, é estranho. Quer dizer, tu vives bem, os outros não vivem. Tu estás bem para falar porque sabe que te cai alguma coisa. Mas aos outros, não. Então, se não me cai nada, eu vou falar bem. Não posso falar bem. Não, porque então são esses contrassensos, estás a ver? Falando desse não, contrassenso... e depois com uma ameaça. Quem falar não sei o que, manda-lhe um processo, como se já não tivesse mais advogados no país. Estás a ver? É um grande contrassenso. É isto que a Maraquiosa, penso eu, quer corrigir dentro deste partido. E o Valdir tem estado a falar muito disso. E aqui eu quero chamar a colação Valdir, o posicionamento do Valdir, do engenheiro Venâncio, o Gino Carneiro já falou, mas falou ainda pouco em relação ao Valdir e ao engenheiro Venâncio. Mas, Matumona, quando o Adriano fala do Aragão, vimos aí este espetáculo que esta deputada, não sei, Massucola,